Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. O Tricolor já volta a campo amanhã, né, jogando fora de casa contra o Botafogo. E o Zubeldia vai ser mesmo demitido ou não? Dorival deve ser o próximo treinador? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para falar sobre o São Paulo, quero te ajudar a entender por que o Tricolor tem cravado que Luiz Zubeldia fica no clube pelo menos até o próximo domingo, data do confronto entre São Paulo e Santos no Morumbi. Confesso que eu fiquei surpreso com a entrevista do Carlos Belmonte, o diretor de futebol do São Paulo, antes do jogo contra o Cruzeiro, cravando que o Zubeldia estaria no ônibus que levaria o time para o confronto contra o Santos em uma semana. Como é que ele poderia prever o desempenho e resultado contra o Cruzeiro no Morumbi e depois contra o Botafogo no meio da semana? Mas, conversando com uma pessoa aqui e outra ali, consegui entender essa história. Houve já um primeiro contato do São Paulo com o Dorival Júnior, que é a única unanimidade dentro do Tricolor. E o que o São Paulo ouviu é que o Dorival prometeu à família que não voltaria a trabalhar antes da Páscoa. Ele vai usar esses dias para estar um pouco mais perto da esposa, dos filhos, enfim. A passagem pela seleção brasileira gerou muito desgaste e também preocupações. Então, ele tirou esse período curto para descansar com a família. E a Páscoa, você sabe, acontece no próximo domingo, ou seja, o Dorival vai estar aberto para conversar sobre o retorno ao futebol brasileiro a partir da próxima segunda-feira. Não essa a próxima. Dessa maneira, o São Paulo estabeleceu como prazo e garantia ao Zubeldia de que ele fica pelo menos até o confronto contra o Santos, marcado para o Morumbi. Importante destacar que Dorival, demitido pela CBF, tem direito a R$1 milhão por mês da entidade até a próxima Copa do Mundo. E esse bônus não deixa de existir ainda que ele se empregue em outro clube. Essa grana faz parte da rescisão do contrato que estava estabelecida no vínculo entre as partes. Dorival ganhava R$2 milhões por mês da seleção e havia a previsão de que em caso de demissão ele receberia metade desse dinheiro até a realização da Copa do Mundo. Dessa maneira, fica até menos complexo convencer o Dorival a voltar para o futebol brasileiro. Ganhava R$2 milhões por mês na seleção, vai ter direito a R$1 milhão por mês. É impossível imaginar que ele volte ao Morumbi para ganhar menos do que na sua primeira passagem, quando tinha direito a R$1.200.000 mensais. Na teoria, São Paulo vai precisar desembolsar algo parecido. Isso, é claro, se o Zubeldia não conseguir bons resultados contra o Botafogo no Rio de Janeiro na quarta e contra o Santos no domingo. Se depender da galera, o torcedor do São Paulo já decidiu pela dispensa do técnico argentino. Gostaria de saber a sua opinião. O Dorival, sem dúvida nenhuma, ele vai para o São Paulo. Ele está esperando lá o desenrolar. Mais uma derrota e o Zubeldia cai. O jogador tá forte hoje, hein? Aquilo que nós falamos. Não bastasse uma informação, ele já meteu logo duas. É profecia ou é informação? É informação. É informação. Aí, ó. Informação, né? É bomba, hein? Não. É bomba do Miller, hein? Os São Paulinos falaram comigo e eu também sou de acordo. Eu sou de acordo que o Dorival volte para São Paulo logo. Ah, logo. Logo. Não tem que entrar no desespero para poder contratar. Fala, tem jogador. que dispensar logo o Zubeldia e pegar o Dorival, que quer treinar o São Paulo. Que se ele tá falando isso, quem que a gente é pra falar o contrário? Eu torço pro Dorival assumir essa semana, Michele. Eu torço pro São Paulo perder pro Botafogo na quarta-feira. Pra já ser. E o Dorival na quinta já assumiu o São Paulo como treinador. Olha! O jogador tá aqui. Eu tô torcendo. Entendi. Tá torcendo. E aí, é só culpa do Zubeldia ou o elenco também tem que mostrar mais futebol em campo? Eu acho que a culpa cabe a todo mundo, não é só o Zubeldia, né? Eu tenho a minha restrição ao Zubeldia nesse comportamento dele de ser técnico home office, comandar o time lá da casa dele, porque tá toda hora expulso, pô. Será que ele tava junto com o Ramon? Vai saber, né? Enfim, sabe, tem que ter um comprometimento no controle emocional. Como é que você vai pedir pro seu time ter controle emocional se o próprio técnico é um destemperado? Eu não acho legal esse tipo de situação. É bem verdade que o São Paulo tinha ontem no meio-campo praticamente todos os garotos da base, é um São Paulo muito desfigurado, mas o Campeonato Brasileiro, ele não dá trégua, Michele. Você, em 3 jogos, dos 9 pontos possíveis, você somar apenas 3, você tem que se preocupar, porque o São Paulo, obviamente, sonha em brigar por coisa grande na temporada. Então a cobrança tem que ser em cima do Zubeldia, tem que ser em cima também dos jogadores e fico aqui na torcida para que o São Paulo volte logo com o Lucas, porque o São Paulo com o Lucas é um São Paulo muito diferente que foi. E me preocupa, Miller, quando vem esse recado da diretoria. Não
até o próximo sábado o Zubeldia está garantido. Se ele é o técnico, Até não precisa de garantia. próximo sábado? Ele falou, não, certeza Então, que no próximo... segunda começa o outro. Você entendeu? É isso? Então, esse tipo de declaração não se dá. Nem Deixa rolar. precisa fazer uma declaração dessa. Se ele está garantido, Se está ele está tudo certo. garantido, você não precisa falar isso. É isso. Né? E todas as vezes Até nós sabemos. sábado. Exatamente, até a próxima derrota. Então acredita, Michele, o seguinte: o Lucas não vai voltar no sábado, na quarta agora contra o Botafogo. O Lucas não volta, nem o Oscar, eles não vão voltar. Ixi. E o São Paulo sente muita falta do Lucas, não tem jeito. É refém do Lucas. O São Paulo é refém do Lucas, né? E o treinador, como você falou, Garrafa, ele é destemperado, só que independente do destemperamento, Michele, o treinador tem que ter coragem para fazer uma mudança, para colocar o time para frente. Quanto o Cruzeiro, nesse jogo aí, que eu estava assistindo, estava lá, Michele, o Cruzeiro que vive um momento muito delicado, aquela coisa das declarações do presidente, mas o Cruzeiro tem um bom time. O Cruzeiro, então, no papel, tinha um bom time, o Cruzeiro. O São Paulo não fez por merecer a vitória em nenhum momento. Nenhum. Mesmo no 1-0. O jogo estava equilibrado no 1-0. Primeiro tempo foi um Bia, desastre. Né? Exatamente. Quando a gente fala que o Zubeldia é destemperado e tudo mais, você que vê, né, muito, e você jogou lá com o Lucha, com o Telê, o Lucha também era esquentado e tal, mas era igual o Zubeldia? Não, absolutamente. Não, né? Absolutamente. Tinha uma O classe. Rafa lembra, o Luxemburgo, ele era destemperado com a gente, não com o árbitro. Ah. Ele não olhava pro cara do árbitro. E o Telê? Então ele também. Entendi. Só que quando vinha o problema, eles tinham a solução. Quer dizer, então, e tinham coragem para fazer uma mudança, para colocar o time para frente. O Zubeldia não. O Muricy também, todos eles, né? O Zubeldia cansa de entrar com esse esquema de 3 zagueiros. O São Paulo não pode jogar com 3 zagueiros. Até porque não tem 2 laterais que avançam. Então, como você vai entrar com 3 zagueiros, 2 laterais presos? Você está com 5 zagueiros, em outras palavras. Aí você engessa o time, sem o Lucas, você não tem alternativa. A tônica da coletiva, não com o Zubeldia, mas com o auxiliar, foi os desfalques, né? Faltou muita gente, está difícil, tem que mexer, tem que... e aí o Caleri volta, não sabemos, porque, claro, tem que ver a minutagem. Você acha que o Zubeldia chega mesmo? O que o Belmonte falou ali, vai descer do ônibus com a gente para pegar o Santos. O Caixinha já não vai descer do ônibus, né? Não, eu acho que a declaração, para mim, tem uma... O prazo da declaração, o jogo do Santos, acho que ele tem uma lógica na avaliação da direção do São Paulo. Qual é? Até o jogo contra o Santos não vai voltar nenhum jogador. O Caleri pode voltar porque estava suspenso. Talvez volte o Arboleda. Como cobrar melhora numa semana em que você, o Ferreirinha citou, né? Não teve Arboleda, Pablo, Luiz Gustavo, Oscar, Lucas e Caleri. E no intervalo, sem Alisson e Luciano. O time do São Paulo que joga o segundo tempo, a linha do segundo tempo é a linha da Copa São Paulo, né? Aliás, que era um clamor da torcida, mas seria, como disse uma vez o Zubeldia numa entrevista, melhor que eles fossem lançados numa situação de oportunidade, não de necessidade, né? Então o São Paulo tinha o Lucas Ferreira, que virou titular, Matheus Alves e o Rian Francisco. A linha de ataque contra o Cruzeiro, que foi um dos times que mais investiu para a temporada, que é aquilo, começa com Caio Jorge, coloca o Lautaro e deixa o Gabigol para a terceira opção. Eu coloco o Dudu no segundo tempo, e vem o William ou o Fagner. O Wallace, que custou 6 Wallace, milhões de euros. Cara, O Cruzeiro meio que poupou. Houve um rodízio do Jardim. Ele tem feito um rodízio, mas ontem eu acho que ele foi inteligente, ele fecha o time, né? Ele estava jogando sempre com 3 atacantes, ele jogou só com uma dupla, retirou o meio de campo. O São Paulo só tinha 2 jogadores no meio, o São Paulo não tem primeiro volante atualmente, né? E aí acho que o Cruzeiro controlou o primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo, com essa troca dupla, Alisson e Luciano, arrisca ainda mais. O São Paulo não jogou com 3 zagueiros ontem, jogou com 2 laterais e tal. Chegou o primeiro gol. E aí aquilo, quando começam as trocas, não tem muito para onde correr, né? E essa tem sido a situação. Quando o Ferreirinha fala do Arboleda, o Arboleda é um jogador que no jogo aéreo é praticamente insuperável. Então, num escanteio, ele é capaz de tirar todas as bolas. O Juan é um bom zagueiro, mas ele não tem essa capacidade. Quem foi disputar no escanteio era o Alves, Matheus Alves com o zagueiro do Cruzeiro. O zagueiro do Cruzeiro faz assim no Matheus Alves.
dá aquela tirada da jogada, o menino, ele cabeceia e o Caio Jorge empurra. E acho que o São Paulo, diante da circunstância tal, eu imaginei que o Cruzeiro fosse ganhar o jogo, assistindo o jogo. Falei, agora é o momento do Cruzeiro torcer a faca. São Paulo está destruído. O Cruzeiro preferiu jogar pelo empate, administrou depois do empate. Comemorou o empate. Comemorou, a torcida Eu comemorou. achei esquisito. Mas sei lá, talvez seja um momento, mas falei, nossa, a oportunidade de ganhar do São Paulo no Morumbi é essa, né? Com tudo que o Cruzeiro investiu, e não é pouco não, hein? Mas o momento lá também não está bom. Mas pro Cruzeiro não perder do São Paulo é grande Saiu atrás no notícia. placar. A torcida é traumatizada, perde todas. Mas Menos a tudo decisão bem. da Copa do Brasil. Aí tem o histórico, ok, Mas o São concordo. Paulo estava muito fragilizado, mas muito fragilizado, né? O São Paulo estava jogando no segundo tempo com a dupla de volantes sem Bobadilha e Marcos Antônio, que são dois jogadores que não marcam. E aí empata o jogo e a torcida do São Paulo vai ao time. Eu falei, claro que acho que a vai é mais direcionada à comissão técnica. O Zubeldia nem estava lá, né? Mas é para ele e tal. Mas é como se estivesse vaiando os garotos, né? Que estão ali jogando, os três estão ali. Por que você vaia? Todo mundo ouve a vaia. O garoto da próxima vez, talvez ele não arrisque a jogada que ele arriscou no jogo anterior, né? Então tem uma questão aí, eu acho que complexa, de fato. Cada vez mais ganha força a corrente para a troca de treinador, a gente vem falando isso. É como se um treinador qualquer, com esse elenco, fosse capaz de fazer algo melhor. Eu duvido. Eu duvido. Se eu tivesse essa convicção, eu falaria. E aí tem uma questão, o que falta? O Carlos Belmonte que deu foi uma das primeiras declarações públicas de apoio, embora com a duração de uma semana, né? Sim. Mas eu não É o popular prestigiado. Mas com uma semana, né? Não é assim, ó, meu treinador até o Mundial, sim. até a parada do Mundial, seria um recorte, né, Napoleão? Porque não tem semana de intervalo até o Mundial, né? É só jogo, tá? Ou o meu com o técnico até o final do ano, né? Como o Palmeiras fez algumas vezes, o Fortaleza fez algumas vezes, né? E cumpriu, né? O Bahia fez algumas vezes, né? Falando do... Né? O Rogério Ceni teve por um fio, o Vojvoda teve por um fio, o Abel também teve lá atrás. E aí depende muito da convicção. Agora, da direção, que é pouca, e é uma direção que está lidando com muita dificuldade com essa decisão de apertar os cintos diante de um cenário que os adversários, ninguém está apertando o cinto. Vídeo adversário do São Paulo, o Cruzeiro. Aí, eu acho que eu vejo, estava conversando aí na redação, o Thiago, nosso editor, o São Paulino em geral, a mídia que cobre o São Paulo, os ex-jogadores do São Paulo, comentaristas, os caras, eles estão muito distantes da realidade do São Paulo. Porque uma coisa é falar que o clube é grande, e sempre foi e sempre será. Agora o São Paulo tem um ano de time médio. Mas o São Paulo não é grande. Vou cometer a indelicadeza de dizer que você acha que vai brigar para não cair. Não é para tanto. Napoleão, o São Paulo não perdeu no campeonato e não ganhou. O São Paulo tem um dos elencos mais curtos da Série A do brasileiro. Mas brigar para não cair? Ué, qual que é o problema? Qual que é o vexame nisso? Não. Se você está não tô falando sabendo... em vexame. Qual que é o vexame? É que eu acho que não vai brigar para não cair. Qual que é a diferença do São Paulo para os clubes que vão brigar para cair, para não cair? Ele tem jogadores melhores. Porque qual que vai ser a principal dificuldade do São Paulo na temporada? Dentro ou fora de casa? Tá evidente que é em casa. Sem Lucas e Oscar, o time não consegue criar. Porque existe aquela coisa de você ter que ser o protagonista. Exato. E aí é verdade. Sem os dois não dá para ser. Porque especular fora é uma coisa. Exatamente. E aí São Paulo trouxe o empate do Cruzeiro de Minas. Opa, legal. Atlético de Ninguém Minas. se importou, Se fosse o contrário. Né? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E mesmo após 3 empates seguidos, né, pelo Campeonato Brasileiro, o diretor do São Paulo, né, Carlos Belmonte, garantiu que o Zubeldia fica pelo menos até domingo, né, no jogo contra o Santos. Eu discordo totalmente. Eles vão esperar o São Paulo ficar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ser eliminado de uma Libertadores, para depois pensar em trocar de treinador, até porque o Zubeldia já está há 1 ano no comando do São Paulo e o tricolor não mostra muita evolução. Alguns comentaristas falam que é porque o Lucas Moura não está em campo, é porque o Oscar não está jogando, que não sei o quê, mas porque esses jogadores jogavam no Campeonato Paulista e mesmo assim o São Paulo não ganhava em vários jogos.
Um exemplo, o São Paulo enfrentou a Inter de Limeira jogando em Brasília com o mando de campo do São Paulo. O tricolor tinha um jogador a mais e tinha no ataque Lucas Moura, Oscar, Ferreirinha e Caleri. E tinha também o Pablo Maia. E mesmo com um jogador a mais, o São Paulo apenas empatou por 0-0. Contra o Velo Clube, né, também em Brasília, com mando de campo do São Paulo. Um empate por 3-3. O tricolor conseguiu tomar 3 gols do Velo Clube. E tinha o time principal também, né, com Pablo Maia, Lucas, Luciano, Oscar e Caleri. Então será mesmo que é a falta desses jogadores apenas que está prejudicando o trabalho do São Paulo, né, nos jogos? Ou é também o treinador? Claro que vários jogadores do São Paulo vêm numa má fase, né? O Caleri, o Luciano. Eu sei que alguns torcedores criticam muito o Caleri, mas eu não acho que o André Silva é mais jogador que ele. A não ser o Rian Francisco, né, galera? Se tiver mais oportunidades nesse time, pode ser melhor que os dois juntos. Mas, na minha opinião, o Caleri não pode ser reserva do André Silva, a não ser o Rian Francisco, né, galera? Como eu já disse. Agora, alguns comentaristas que defendem o Zubeldia começam a criticar a torcida do São Paulo por vaiar o time. Pera aí, o São Paulo empata em casa contra o Sport. Olha o elenco do Sport. Será que o São Paulo não tem condições de vencer o Sport em casa? Depois o São Paulo empata fora de casa contra o Atlético Mineiro. Beleza, é um resultado normal. Mas agora empatar contra o Cruzeiro também jogando em casa, o São Paulo, com o Cruzeiro com essa má fase que está e a torcida não pode vaiar o time? Tá de brincadeira. Aí eles falam, né, que se o São Paulo trocar de treinador corre o risco de cair, que não sei o quê. Mas na minha opinião vai cair se continuar com o Zubeldia, porque o São Paulo não mostra evolução nenhuma. E agora vamos ver, né, como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro após o fim da terceira rodada. O Flamengo aparece aí na primeira colocação, em segunda aparece o Palmeiras, os dois com 7 pontos. Em terceiro aparece o Juventude, em quarto o Vasco da Gama, em quinto o Fluminense, os 3 com 6 pontos. Em sexto aparece o Internacional, em sétimo o Fortaleza, os 2 com 5 pontos. Na oitava colocação aparece o Ceará, em nono aparece o Corinthians, em décimo o Botafogo, em 11º o Bragantino, em 12º o Cruzeiro, esses todos com 4 pontos. Já na 13ª colocação aparece o Grêmio, em 14º o Bahia, em 15º o São Paulo, esses com 3 pontos. Já na 16ª colocação aparece o Mirassol, na 17ª o Atlético Mineiro, esses dois com 2 pontos. E os 3 últimos, né, em 18º aparece o Santos com 1 ponto, em 19º aparece o Vitória também com 1 ponto, e na última colocação o poderoso Sport, né, que o São Paulo não conseguiu vencer na estreia do Campeonato Brasileiro, e alguns comentaristas vêm falar que é falta de elenco do São Paulo não vencer o Sport em casa. Só pode ser sacanagem. E o zagueiro Arboleda, que se recupera de uma sobrecarga muscular na coxa esquerda, fez atividades, né, no Refis Plus e correu no gramado com Pablo Maia e Lucas Moura, também em recuperação, né, de lesões. O meia Oscar, que teve uma contusão muscular na coxa esquerda na estreia da Libertadores, permaneceu apenas na parte interna do CT da Barra Funda. Então o tricolor pode ter algumas novidades para o jogo de amanhã contra o Botafogo. O Caleri, que estava suspenso, volta, assim como o Zubeldia, e o Arboleda segue como dúvida, né, galera, para esse jogo. Então vamos ver se o São Paulo começa a mostrar a evolução, já que agora o jogo vai ser mais difícil, porque vai ser fora de casa. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!